Olá, amigos, estamos iniciando o 13º programa de Todos pela Amazônia aqui na sua TV Mascate. No programa de hoje, nós vamos mostrar a segunda parte da reportagem que fiz lá no município de Apuí, no sul do estado do Amazonas, onde a principal avenida da cidade é a rodovia Transamazônica. No programa de hoje, nós vamos mostrar um pouco aqueles que lá chegaram primeiro, os seus pioneiros. Obviamente que a gente não conseguiu reunir todos, mas os principais vocês vão conhecer hoje. E é com muito prazer que eu solto agora a primeira matéria, gravada lá na Fazenda São Lucas, com José Branco, Hamilton Marmentini e Robson Marmentini. Roda aí. Vou começar com o Zé Branco. Zé, você chegou aqui em que ano? Em 1973. Como é que era isso aqui? O que era isso aqui? Não, na verdade, o que existia aqui é a estrada. A Transamazônica estava em construção e era muito boa a estrada, né? O resto não tinha nada, não tinha abertura para você fazer um barraco. Eu fiz um barraco aqui no lugar que tirou terra para fazer o aterro. E vim no destino de morar e viver, trabalhar e viver da terra. O Zé, ele é natural lá do estado de Minas Gerais. Quando você chegou, Zé, logo em seguida começaram a chegar os gaúchos, os catarinenses, foram logo em seguida ou você ainda lutou sozinho aqui? Não, eu lutei um pouco só nessa parte que você está falando, porque eu lutei com os garimpeiros que trabalhavam por Jacareacanga. Mas 2 a 3 anos começou a chegar os gaúchos, chegou os mineiros, e foram chegando de pouco a pouco. A família Marmentini, que é pioneira como você, eu sei que o finado Arlindo Marmentini foi um grande amigo seu. Como é que foi a chegada dele aqui e qual foi a visão dele para essa região que depois tornou-se município e o filho dele tornou-se o primeiro prefeito da cidade? Prova que o filho dele nem idade suficiente não tinha naquela época, era um moleque muito novo, né? Foi por causa do trabalho dele, a chegada dele, um homem de visão, enxergou que aqui podia chegar uma cidade e que tinha futuro esse lugar. E ele viu que eu era um rapaz novo naquele tempo, trabalhador, e ele pediu que dasse umas forças para ele, mostrar onde tinha uma terra que fosse mais fértil, para fazer um terreno aqui, que inclusive tem a Cachoeira da Morena, que é até do filho dele, que é onde tem uma mancha de terra muito boa. E nós lutamos. Depois veio, com o tempo, veio o projeto, esse projeto de assentamento, né? Que na verdade esse projeto, quando ele iniciou para essa Transamazônica, ele iniciou por 180, através do Suarlindo, eu, Celso Messias, fomos em Manaus, levamos terra para fazer análise e conseguimos mudar esse projeto para cá. Pouca gente sabe disso. Hoje, nós temos aqui ex-assentados, né, que foram assentados na época, que se tornaram grandes pecuaristas ou até produtores rurais, não é isso? Esses são pessoas que realmente ajudaram a desbravar essa região. E aí, nesse intervalo, voltando lá naquele assunto que você falou do Suarlindo, ele foi o único homem que chegou aqui com essa visão aberta, que enxergou as águas, os rios, as cachoeiras e se interessou. Infelizmente não deu muito tempo para ele concluir aquilo que ele pensava. Mas na verdade, por isso, aquele pouco de gente que tinha aqui, quando criou o município, fizemos tudo para eleger o filho dele, foi bem eleito, foi um cara que trabalhou, começou o Apuí e botou no rumo certo. Eu queria começar com o Hamilton, né, que é o pai do Robson, que está aqui ao meu lado. O Robson já vem na segunda geração e ele tem coisas muito importantes para dizer para vocês. Hamilton, como é que foi a tua chegada aqui? Quando você chegou, a Arlinda estava viva ou já tinha falecido? Não, quando nós viemos para o Apuí, primeiramente eu fiquei em Humaitá um tempo. Mas desde que nós chegamos em Humaitá, só para mim falar um pouquinho a respeito da minha vinda de Curitiba, na época eu gastei 11 dias de viagem para vir de Curitiba aqui. Era muito difícil, onde o Robson nessa época tinha 4 meses de idade. Então nós viemos para cá,
E aí iniciamos a trabalhar aqui, fazer algumas coisas, porque o Arlindo, esse meu irmão, gostou muito daqui. Então, com isso, ele começou a incentivar as pessoas a vir para cá, os parentes, amigos lá do sul, que na verdade eu vim para cá mais bem em Humaitá, depois vim para cá, porque a minha finalidade de início era mexer com seringueira, que era um projeto muito bom, e aí gostamos daqui por causa da pecuária. Então começamos a investir aqui. E o seu ano de chegada mais ou menos aqui foi em 75, 76? Não, para o Amazonas foi em 77. Em 77 que eu vim para cá. Aqui no Apuí, por exemplo, não tinha nada. Aí nós começamos... para o cara comprar 1 litro de gasolina, um diesel, alguma coisa, tem que ir em Humaitá, 400 quilômetros, você veja a dificuldade, né? Então nós montamos esse posto, que até hoje... O primeiro empreendimento da família foi o Posto Pioneiro. Isso, montamos esse posto, que era 2 bombinhas, sem ter, assim, só trazia uma quantidade mínima de produtos, que era só para manter as poucas pessoas que aqui estavam, né? Foi aí que começou, né? Toda a história da família Marmentini aqui. Agora, Zé, por que Apuí? Quem deu esse nome? Apuí foi um padre faleiro, que veio aqui e achou por bem falar do braço forte. Apuí é uma árvore que abraça as outras, né? Então, quando criou o município, vai fazer o nome de Apuí, porque essa árvore que chama Apuí, é uma árvore, né? Que abraça as outras, e aí ficou o nome de Apuí. O Robson, ele é um comerciante aqui hoje e um pecuarista no município de Apuí. Essa propriedade que nós estamos aqui, que fica ao lado da cidade, com essa vista maravilhosa, é de propriedade do Robson. E ele cresceu aqui, foi embora, mas voltou para dar continuidade a essa saga dos Marmentines. Robson, como é que foi essa tua passagem e hoje você, como empresário, como agricultor, como pecuarista, o que você vislumbra com Apuí? Bom, Oswaldo, primeiro é um prazer muito grande nós estarmos aqui junto com 2 grandes pioneiros que podemos ter muito orgulho, né? Eu posso falar de causa própria, que eu conheço o seu Zé Branco, meu pai Hamilton, meu tio, que foi o grande baluarte que chegou aqui né, buscando essas terras boas que o Zé Branco acabou de pronunciar para a gente. Essa minha fazenda, onde a gente está agora, que o senhor citou, o que primeiro fez todas as benfeitorias nela foi o seu Zé Branco. Seu Zé Branco foi a pessoa que chegou com vontade realmente de trabalhar e incentivou também junto com meu tio, e foi daí que foi partindo tudo isso. Meu pai chegou logo depois e infelizmente meu tio não conseguiu continuar o sonho que ele tinha, né, por uma fatalidade. E até que você explicasse por que o Arlindo não deu continuidade. Então, infelizmente, dentro da fazenda, da área que eles estavam abrindo, ele, o seu Zé Branco e meu pai, em um determinado momento, num temporal de chuva, que naquele tempo era tudo muito precário, ele se encontrava debaixo de um barraco de lona, para o senhor ter ideia, como era difícil. E esse barraco não sustentou o temporal que teve, né? Muita chuva, muita tempestade, muito vento, e acabou caindo. E interrompeu precocemente os sonhos do meu tio e, enfim. Agradecemos também pela sua presença, pela sua amizade. Esse é o programa que eu tenho certeza que vai a nível, né, nacional, estadual, bombar, porque é algo que a gente precisa também. Ter a nossa voz, né, seu Zé, né, pai? Poder sair um pouquinho simplesmente do que a gente conhece aqui. E com esse programa, com essa oportunidade, eu acredito que cada vez mais pessoas conhecem o nosso Apuí, conhecem o nosso trabalho, e os nossos governantes com certeza também têm cada vez mais um olho mais caridoso com a gente. Pois é, conhecemos aí um pouco da história inicial do município de Apuí, que antigamente, antes do município ser criado em 1987, ele era conhecido como região do Juma. Ouvimos aí o Zé Branco, o Hamilton Marmentini, que é irmão
do finado Arlindo Marmentini e também do filho do Hamilton, Robson Marmentini. E agora eu vou apresentar para vocês os meus convidados de hoje, aqui na 13ª edição do programa Todos pela Amazônia. É um prazer receber aqui Vitor Marmentini, primeiro prefeito de Apuí, e Edmar Visoli, que foi seu vice-prefeito no ano de 1989, quando foi o município lá, foi instituído o município pelo então, na época, o governador amazonino Armando Mendes, e a história começa por aí. Eu queria, Vitor, você que acabou de ver essa matéria aí com seu tio, com seu primo e o Zé Branco, que foi um dos grandes pioneiros lá do município, que você comentasse isso. Bom, primeiramente é um prazer falar de Apuí, principalmente no teu programa, que está se expandindo cada vez mais, tendo uma audiência significativa. Parabéns pelo sucesso do teu programa. E falar que o Apuí, ele nasceu de um sonho, não de uma pessoa, mas o sonho de várias pessoas. Meu pai foi um dos grandes sonhadores. Eu costumo brincar quando as pessoas perguntam por que teu pai foi parar em Apuí. Porque ele era mais ou menos um Indiana Jones mal dosado. Ele não se contentava com aquilo que estava ao alcance. Em 73 ele veio do Paraná para Humaitá, e lá se instalou, montou fazendas e tudo mais, e um dia alguém falou, olha, daqui 400 quilômetros na Transamazônica tem terras melhores. Aí ele pegou uma Toyota e foi lá no quilômetro 400, onde estavam lá os primeiros moradores na beira da estrada, Zé Branco e outros tals. Celso já estava lá? Celso ainda não estava lá, chegou logo na sequência, Celso Messias, tá vendo? Um grande pioneiro. Aí ele foi lá, viu, não achou as terras assim tão excelentes quanto tinham dito a ele. Ele falou, não, mas se você entrar 18 quilômetros aqui dentro do mato, aí vai ter uma terra muito boa. Aí ele entrou 18 quilômetros dentro da mata, e lá ele encontrou a Cachoeira da Morena e fez a Fazenda Morena, onde realmente a terra é excelente, uma das melhores terras do Brasil. E criou um sonho, ele sempre... Aí, sozinho você não faz nada, e meu pai tinha sempre essa ideia de participação. Começou a convidar outros investidores, empresários, olha, vamos para lá, que lá é o lugar do futuro do Amazonas. E aí foi onde chegou Celso Messias, Dr. Colombo e outros tantos, para criar lá uma nova fronteira agrícola. Foram trabalhando, com o passar do tempo o INCRA também notou o potencial agrícola que tinha na região e criou lá o maior projeto de assentamento dirigido da América Latina, com uma proposta para assentar 7.500 famílias. Isso foi bem um certo tempo, e aí depois, com algum, talvez, falta de expertise do INCRA na época, o projeto passou por algumas crises, mas acabou que no final de tudo saiu um município que hoje é a referência de produção agrícola no estado do Amazonas. Pois é, Vitor, e em 1987, quando foi instituído, o governador amazonino, então, através de lei, criou o município, e em 1989 vocês tomaram posse, houve a primeira eleição, e eu queria que você apresentasse aí o seu vice-prefeito, primeiro vice-prefeito de Apuí, e o que representa aí dessa amizade até hoje. A primeira eleição foi interessante porque ninguém tinha experiência política, nem eu, nem o Visoli, nem os adversários também. E eu morava em Humaitá, e Celso Messias, com uma equipe, chegou um dia em Humaitá e me convidou, olha, você vai ser o nosso candidato. Eu falei, olha, não temos experiência política, não temos tradição política, não, mas se você... Ele me disse uma coisa muito importante. Se você não quiser ser candidato, não tem problema, mas era o sonho do seu pai que a região fosse bem administrada para se tornar um lugar importante no estado. Você falou uma coisa, eu vou cortar, que eu queria que você falasse um pouco do seu pai, o que aconteceu, o sonho dele que você deu continuidade. O que aconteceu com o seu pai? O meu pai, em 1981, 13 de novembro, ele faleceu num acidente na Fazenda Morena, nesse lugar que ele tanto adorava, que ele era assim, apaixonado por aquilo. Eles dormindo, um barraco onde eles estavam ruiu, e ele teve morte instantânea em 81. Foi quando eu larguei faculdade, fazia faculdade de Curitiba, aí vim para essa região e comecei a trabalhar e tomar conta das coisas. Então ele tinha esse sonho, e o Celso usou isso quase que para me coagir. Falou, olha, se você não for candidato, que era o sonho do seu pai, você nunca vai ter o direito de reclamar se alguém fizer algo errado. Falei, bom, se vocês me ajudarem, eu serei candidato. Quem é meu vice? Falei, não, nós temos um rapaz excelente lá em Apuí, nós vamos te apresentar. Eu não conhecia o Visoli. Aí chegamos lá, ele vinha num carrinho verde da Ematé, para aí, ó, esse vai ser o teu vice-prefeito.
E nos conhecemos ali no meio da rua, e daí surgiu uma amizade fantástica. Até hoje somos grandes amigos, né? Eu acho que todos reconhecem, fizemos um belo trabalho. Nós trabalhávamos assim com sangue nos olhos. A gente queria realmente fazer a coisa ir para frente. E fizemos diferencial à época. Então, assim, foi muita sorte do destino ter encontrado o Visoli para ele ser meu parceiro, depois meu sucessor e depois um grande amigo. Edmar Visoli, prazer tê-lo aqui em Todos pela Amazônia. Você, vice-prefeito do Vitor, como ele acabou de dizer, como é que foi essa experiência inicial? Como o próprio Vitor comentou, né, a gente não tinha experiência. Na verdade, eu também nem sabia que ia ser vice dele, né? Isso foi um trabalho com o seu Celso, com o Roque Longo, a Genor Mate, grupos de apoio que já pensava política. E aí fomos eleitos, né, prefeito e vice-prefeito. E o Vitor, naquela época, nós não sabíamos nem do que o município ia viver, de FPM, ICMS. Ele veio para Manaus e eu fiquei lá, né? E aí, naquela época, não tinha comunicação, não tinha telefone, ele só sabia que ele estava chegando quando ele chegava lá. Então a gente tinha essa dificuldade. Mas o Vitor, ele definiu bem o Apuí. O Apuí, ele nasceu de um sonho de pessoas boas, de pessoas que querem vencer, comprometidas. E quando o assentamento também surgiu, todas aquelas famílias que foram em Apuí, que sofreram muito no início, com malária, muitas vidas se perdeu lá. Nós não tínhamos uma saúde naquela época de qualidade. O Humaitá que nos assistia, para chegar ao Humaitá era 3 dias de viagem, né? Mas todo mundo tinha um sonho de ter ali o seu pedaço de terra e construir o seu futuro ali. E hoje a gente tem orgulho de dizer que é de Apuí, porque hoje a gente tem muitas famílias. Você entrevistou jovens que nasceram nessa época, que hoje são pessoas bem-sucedidas, e que a maioria das pessoas que lá ficaram, hoje, graças a Deus, tem um sonho aí, que pode dizer, formar os seus filhos, tem uma condição de vida melhor, né? Então isso é muito gratificante, tanto para mim, que nem para o Vitor, que todas as pessoas que nos ajudaram. O Apuí é construído de pessoas boas, né? E que trabalham em 3 décadas, né, conseguiram transformar, mesmo com essas intempéries, com essas pessoas que não tinham o amor por Apuí como vocês dois têm, mesmo assim a base foi muito bem plantada, né? E eu acho que foi isso que superou todas as dificuldades. E eu queria agora chamar o Vitor. Nós temos uma foto aí, queria ver se o Vitor lembra dessa foto. Nós estamos vendo aí o governador Amazonino Mendes e aquele rapazinho atrás do Amazonino Mendes, esse senhor que está aqui do meu lado hoje, que é o Vitor Marmentini, e que foi aí que nasceu durante... Foi o primeiro ou o segundo mandato do Amazonino aqui como governador? Foi o segundo mandato. Naquela época que nasceu o 3º ciclo, uma coisa que foi criada pelo governador Amazonino Mendes e que foi muito difundida, foi muito incentivada a produção no estado do Amazonas, começando por Apuí, através do escoamento via balsa, que o Vitor trouxe essa primeira balsa para Manaus. Conta essa história para nós, Vitor. Veja, o que aconteceu. Nós plantamos a semente do 3º ciclo na cabeça do Amazonino. Por quê? Quando nós fomos eleitos, eu fui o mais novo do Brasil naquela época. Eu tinha 24 anos, o Visoli um ano mais velho. Então eu chegava aqui em Manaus, as pessoas não me conheciam. Um rapazinho novo, com uma maletinha na mão. Bom dia, eu sou prefeito de Apuí. Prefeito, o senhor, com essa carinha de jovem? Sou prefeito da onde? De Apuí. E onde que é Apuí? Ninguém sabia onde era Apuí. Então, primeiro prefeito, né? Um município novo, as pessoas não sabiam. E aqueles que sabiam, ainda falavam assim, lá onde tem aquele monte de sulista lá que estão invadindo o nosso estado. Eu notei que nós teríamos problema, porque nossos sonhos iam cair por terra. Havia um preconceito. Havia um preconceito grave. Voltei para Apuí, cheguei lá, Visoli, chama a turma aqui, vamos pensar o que nós podemos fazer para nos destacarmos dentro do estado. Naquela época, 89, Manaus, até cebolinha verde vinha de avião de São Paulo, não se produzia praticamente nada, não tinha tradição, era exclusivamente extrativista, não se plantava quase nada aqui. E aí nós, com esse potencial de plantio, vamos fazer o seguinte, vamos
promover o plantio e mostrar que nós somos importantes para o Estado. E nós fizemos uma campanha, nós de fato, o pessoal fala, não se deve dar o arroz, deve se dar semente para que o cara aprenda a plantar. Nós de fato fizemos isso, nós dávamos a semente, demos o transporte subsidiado, demos assessoria dentro do Visório, como técnico agrícola, ajudou muito na assessoria de como fazer plantar. Na época, vice-prefeito. Vice-prefeito. E nós garantimos ao produtor lá, olha, nós vamos comprar sua produção, pode plantar. Até a gente fez um jargãozinho, na época teve o Plântico João Garante, na época do João Figueiredo, nós fizemos Plântico Vitor Garante, que nós vamos comprar. Quando chegou a hora de comprar o produto, eu vim para Manaus, governador amazonino. Nós estamos com uma safra razoável, né, precisamos do seu apoio. Prometi comprar, Prometi não comprar, tenho dinheiro. não tenho dinheiro, o senhor tem que me ajudar. Aí ele, tá, Marmentini, sempre me chama de Marmentini, vou lhe mandar um caminhão lá para você escoar a sua produção. Eu falei, não, governador, caminhão nós temos, isso não... Então o que você quer? Eu falei, olha, eu preciso de uma balsa, preciso de gente sua para lá comprar essa produção. Quanto você está falando? Eu falei, olha, eu estou falando de... Não é muito na minha cabeça, mas a gente vai produzir no primeiro ano aí 1.000 toneladas de arroz. Oswaldo, foi um negócio no Estado. Em 10 minutos estavam todos os secretários do Amazonino, olha, vão lá, apoiem o Marmentini, que ele tem uma super produção. Nós acostumados que viemos do Sul com produções maiores. Não entendia que 1.000 toneladas era algo significativo para o Estado do Amazonas. Para a região. E aí o Estado promoveu, nos ajudou, ele foi lá, apoiou e trouxe, mandou essa balsa, e foi a primeira carga significativa de produtos produzidos no Estado do Amazonas que chegaram em Manaus. Essa foi a primeira balsa, depois tiveram outras, né? E aí o amazonino entendeu que o Estado poderia produzir. Então, assim, lá na frente, no outro mandato dele, ele criou o terceiro ciclo. Então, quem plantou a primeira semente do terceiro ciclo na cabeça do amazonino foi o Apuí. Foi o Apuí. Então, a história, né, eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas ficam reverenciando, espera a pessoa morrer, espera para... Nós estamos tendo a oportunidade de contar aqui em Todos pela Amazônia uma história de pessoas que estão aí, são vivas, né, que de uma certa forma contribuíram e contribuem, né, para essa saga, vamos dizer assim, né, de uma região do estado ser uma região produtora. Nós vimos isso no programa passado, da semana passada, e que isso persiste até hoje, e a tendência, obviamente, é crescer, é isso melhorar, isso se multiplicar, porque aí vem um fato, né? Nós precisamos da logística, né? As distâncias no estado do Amazonas são muito grandes, né? E eu disse no programa passado, vou repetir agora, o município de Apuí está localizado no sul do estado, cujo único acesso, na época, por estrada, por via terrestre, era a rodovia transamazônica, que naquela época ela tinha as dificuldades também, principalmente no inverno, para você fazer uma viagem entre Apuí e Humaitá, realmente era uma aventura, uma grande aventura. Porque a distância de Apuí para Humaitá são exatamente 400 quilômetros, e de Humaitá, ou coloca-se numa balsa para vir para Manaus, colocava-se numa balsa para vir para Manaus, ou escoava para outro estado, que era o que é o estado de Rondônia, para Porto Velho, que a distância ali são 200 quilômetros aproximadamente. Aí veio, depois do governador amazonino, o professor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo, e aí já estava no segundo mandato, na segunda legislatura do município, ao qual o Visório, que era vice do Vitor, tornou-se prefeito eleito para a segunda legislatura lá em Apuí. E aí o Visório, juntamente com o Vitor, que nunca deixou de colaborar com o município, conseguiram inaugurar uma estrada que liga o município de Apuí a Novo Aripuanã, uma estrada com 286 quilômetros no meio da selva. Naquela época era pura selva, quer dizer, não havia abertura nenhuma, nenhum tipo de plantio ou qualquer outra coisa. Veio isso depois, né? O Celso aí vai fazer parte dessa história, mas essa estrada foi inaugurada em 1994, e na época o então governador Mestrinho estava vivo e tinha um amor muito grande por Apuí, justamente por aquilo que o amazonino
havia feito no passado, e ele deu continuidade a esse entusiasmo do Amazonino Mendes. Então eu tenho essa matéria que eu mesmo fiz em 1994, com o Mestrinho inaugurando essa estrada. Vamos lá. O Apuí é um centro de produção de grãos, de frutas. Há um trabalho extraordinário aqui na área da pecuária também. E o Ademar Visoli, que é prefeito do Apuí, ele vinha lutando por essa estrada, o INCRA começou, e nós agora concluímos, né? São 263 quilômetros que vai evitar todo um passeio de produtos, de produtores que já estão aqui nas picadas, e que tinham que ir até o Maitá, 600 quilômetros, ou até Porto Velho, são mais 200 e poucos quilômetros, para embarcar para Manaus. E aqui, com essa estrada agora, ligando o Apuí a Novo Aripuanã, 263 quilômetros, não só a produção do Apuí, como ao longo da estrada, vai escoar por Novo Aripuanã, que é pertinho de Manaus. Pois é. Então, aí, Visoli, começou uma nova realidade para o município, né? Eu acho que isso aí, essa ligação entre Apuí e Novo Aripuanã, nasceram então novas frentes, né, de produção e até de escoamento entre os dois municípios para que pudesse atingir Manaus. Na verdade, aí a estrada iniciou no mandato do Vitor ainda, no primeiro mandato dele, que foi o primeiro do município. Aí depois a gente concluiu a estrada. E nós tivemos o apoio do governo federal, que era o INCRA, e depois o governo do estado, como o INCRA estava com dificuldade, o governador, então, Gilberto Mestrinho, assumiu, tornou estrada estadual, e aí concluiu a estrada, que foi para a gente muito importante, e é para a gente muito importante até hoje. Então o mercado de Apuí, que era voltado todo para Porto Velho, começou a trazer, hoje a gente traz toda a nossa produção praticamente para Manaus, de queijo, de carne, toda de café, toda a gente para Manaus, e também começamos a abastecer Apuí com cimento, os produtos daqui para lá. Então ficou mais fácil, criou o mercado. Volta, então, né? Isso ajudou muito Apuí. E no meio da estrada entre o Novo Aripuanã e Apuí, já tem um núcleo já de tem produção. Dois núcleos de produção, tem aí. E de escoamento também tem um porto. Tem também um porto no 130 e outro no 160, dependendo da época do ano, dependendo da vazão do rio, você escoa por um lado ou pelo outro porto, né? Tem dois portos lá que nos ajudam. Mas isso garantiu para a gente essa continuidade do progresso, né? Do setor agropecuário. E a gente vê hoje Apuí, um novo Apuí, com um novo pensar. O Roque, que é prefeito hoje, foi meu vice, é do nosso grupo, né? Tem uma juventude inteligente, muitos agrônomos formados lá, muitas pessoas formadas na área do agronegócio, também em outras áreas da saúde, da educação. E essa juventude está criando hoje uma produção autossustentável, né, respeitando a questão ambiental. Então a gente, cada dia mais a gente começa a produzir produtos de qualidade, com segurança para o consumidor, né? Então a gente tem hoje aí uma produção boa de queijo, né? Uma produção boa de carne, a carne de Apuí é excelente, muito boa, né? E a gente faz parte desse processo, tanto o Vitor tem propriedade lá, eu tenho propriedade lá, a gente tem nossas atividades lá, e com certeza é uma alegria grande fazer parte dessa história do município que tem muito ainda para contribuir com o estado do Amazonas e do Brasil também. Pois é. Eu vou falar agora um pouquinho, porque do atual prefeito lá de Apuí, que é o Roque Longo, que foi vice-prefeito do Visoli na segunda legislatura, depois foi prefeito mais 2 vezes, não é isso? Ele está no seu terceiro mandato e ele é um visionário, como esses dois aqui são, sempre acreditou no progresso de Apuí, tem a sua maneira peculiar de fazer a gestão, por isso que é prefeito pela 3ª vez, mas ele tem só um pequeno problema, ele não gosta de falar, né? Eu fiquei 4 dias agora em Apuí, tive com o Roque 2 ou 3 vezes, é meu amigo particular, falou: Oswaldo, não, eu vou ali, volto aqui, é aquele jeito dele, e ele designou o seu atual vice, que é o Marcos Lise, né, para que me desse todo o apoio lá e representasse institucionalmente a prefeitura lá de Apuí. E eu quero chegar agora nessa fase atual, né? Acho que já deu para entender um pouco a história, o início desse município, da saga desses pioneiros,
de todas as dificuldades enfrentadas e que até hoje enfrentam, obviamente isso em menor proporção. E eu quero começar pela educação, que foi uma coisa plantada por vocês. Então eu vou ouvir agora o secretário de Educação, o Cleves, e que ele vai contar um pouco da história de fazer hoje a gestão da educação no município de Apuí. O programa Todos pela Amazônia, ele tem o objetivo sempre de mostrar as coisas que acontecem no Estado, das coisas boas e às vezes as coisas ruins. Nós temos um perfil construtivista, a gente quer mostrar aqueles que fazem o diferente, e eu sinto que aqui na sua secretaria, você vai falar agora do diferente na educação aqui do município de Apuí. Como é que é feito o sistema de gestão aqui na sua secretaria? Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso município, isso é muito importante. E você já percebe essa diferença, né? Que nós estamos aqui no sul do Amazonas, uma cidade que não é banhada por rios navegáveis, e estamos no meio da selva amazônica e no meio da transamazônica. Então a nossa logística ela é complicada. É um município onde tem a miscigenação muito forte, 92% de sulista aqui, e o desafio é grande na educação. O desafio é imenso, porque por estarmos no maior assentamento da América Latina, nós temos 1.612 quilômetros de vicinais. Então, um transporte escolar dentro de um município como Apuí, ele é, assim, algo que nos deixa chocado. E nós temos que percorrer o quê? 37 mil quilômetros, né? Mais de 37 mil quilômetros, 37.846 quilômetros, para fazer o transporte escolar. Isso é por mês? Por mês. O desafio é imenso, o desafio é grande, mas quando tem um comprometimento, igual nós temos agora nessa administração, e a gente sempre tem que ressaltar que esse nosso prefeito, junto com o Marcos Lise e o Roque Longo, eles têm um comprometimento muito forte com o produtor rural, com as famílias que moram, né, na zona rural. E desde o início da sua gestão, a preocupação em tornar viável, né, a vida desse produtor, que está, às vezes, a 110 quilômetros, 150 quilômetros distante da sede do município, e ele priorizou as estradas. Priorizando as estradas, trazendo uma qualidade de vida melhor para os nossos produtores rurais e possibilitando, sim, um transporte escolar. Pois é. Acabamos de ouvir o Cleves, que é o secretário municipal de Educação lá do município, e Vitor Ivisoli. São números impressionantes, né? Quer dizer, um município do tamanho de Apuí ter 1.600 quilômetros de estrada para conservar, para transportar os alunos, escoar os produtos. E olha só a responsabilidade que o município tem, através da Secretaria de Educação, em rodar por mês mais de 37 mil quilômetros para trazer os alunos para as escolas, porque a educação é a base de tudo. E eu sei que lá tem essa consciência, que tem que educar. O povo com educação, você tem uma sociedade melhor, e a responsabilidade pela segurança desse transporte, por todos esses quilômetros rodados. Eu queria, vocês, de uma certa forma, contribuíram muito para que chegasse nisso que está hoje. Eu queria o comentário dos dois. Pode começar pelo Vitor, que é mais velho que você, Visoli. Veja, o comprometimento sempre foi a marca da história de Apuí. Desde lá, 89, nós tivemos esse comprometimento quando, no segundo ano do meu mandato, alguém chegou lá, prefeito, olha, encontramos uma seringa de 5 ml, eu falei, para que é isso? Não, isso é usado para se aplicar droga, já temos droga aqui no nosso município, lá em 1990. Aí o que vamos fazer? Reúne-se novamente, Visoli, o padre Falieiro, que era um líder espiritual nosso lá, as freiras, os pastores. Qual é a solução para combater isso? A solução é educação e esporte. E aí nós, sem dinheiro, porque naquela época, para você ter uma ideia, Oswaldo, nós principiantes, o município de Apuí arrecadava o equivalente a uma caminhonete nova, na época era D20.
Então vamos pensar em dias de hoje, 140, 150 mil reais mês, para tocar um desafio desse tamanho. E aí nós conseguimos, através de muita conversa, um arquiteto que nos ajudou, construímos o primeiro ginásio coberto, todo ele em madeira, porque era o que nós tínhamos trabalhadores, tínhamos madeira barata, isso foi meio mutirão, a prefeitura fazendo alguma coisa, e lá começou aquele amor ao esporte e ao cuidado com a educação. A tia Maria foi uma educadora que já morreu lá, é um nome que está na história de Apuí, cuidou muito das crianças. E você vê o retorno disso hoje. Muitas crianças que nasceram em Apuí vão para fora, se formam e voltam lá como médicos, como agrônomos, como veterinários, para trabalhar e continuar o sonho de Apuí. Então, assim, é gratificante você ver que a educação, ela promove esse progresso. Visório, você, na sua gestão, sei que você abriu também muita vicinal, né? Muita vicinal tem a ver com a sua gestão. A gente, na época, nós tivemos a verdade, a Apuí sempre teve muita sorte, né? O governador amazonino ajudou a gente muito, o governador Gilberto, depois veio o governador Eduardo, que também nos ajudou muito, o governador Omar, né, também foi parceiro de Apuí, e até o governador Professor Melo também, né, um período curto dele, mas ele também conseguiu nos ajudar. Então a Apuí sempre teve esse carinho especial dos governadores do estado para nos ajudar, porque manter 1.600 quilômetros de estradas vicinais não é fácil, numa região que chove muito, né, que é o Amazonas. E à época a gente abriu, no meu mandato, no Vitor até a gente abria de pá carregadeira, né, Vitor? Mais ou menos eram os operadores, Visório, a gente ia para cima de máquina. Rodava a noite toda, os caras tinham, a equipe de transporte era excelente, a equipe nossa, né, muito boa. E a gente abriu mais de 300 quilômetros de estradas vicinais, né, no meu mandato do Roque. No primeiro mandato do Vitor também foi aberto muitas vicinais. A verdade é a seguinte, praticamente 90% das estradas vicinais foi construída naquele primeiro e segundo mandato nosso, né, em parceria com o governo do estado e também em parceria com o governo federal. Deixa eu só complementar uma coisa aqui, Oswaldo. O porquê de tanta estrada? O projeto do INCRA, ele criou um mosaico topográfico com os lotes no meio do mato. Uhum. E as pessoas chegavam e falavam, olha, você entra aqui nessa picada e você note o 4º, 5º, 10º lote é seu. Você entra lá e derruba e more lá. E nós começávamos a andar, você andava 10 quilômetros, picada dentro. Aí chegava lá, encontrava, se dava com um sofá, o cara levou um sofá na cabeça lá, para ele ter o conforto dele lá, telha de amianto, né? E o que essas pessoas pediam? Estrada, pelo amor de Deus, né? Ele precisava de estrada. Então todo o enfoque nosso foi para construir estrada, para dar condições de acessibilidade aos lotes que o INCRA distribuía. Lógico que o INCRA foi muito importante, porque o INCRA bancou a grande maioria dessas estradas. Mas assim, primeiro ia o homem sozinho lá no meio do mato, coisa de uma coragem absurda, você colocar seus filhos recém-nascidos, pequenos, a 10 quilômetros dentro do mato, para chegar numa estrada que às vezes estava a mais de 30, 50 quilômetros da sede de um município principiante, que nem hospital tinha. Uhum. Né? Então são pessoas assim, de uma coragem fantástica. Agora, Oswaldo, Apuí é o seguinte, o Vitor comentou aquela questão da educação, quanto é importante a educação. Nós construímos um ginásio que é uma referência a todos aqueles jovens educados naquela época, hoje são formados ou são empresários. Eu vou mostrar um exemplo agora a seguir, inclusive. Então, a educação é o caminho. A gente investir na educação, continuar investindo na educação, formando as pessoas, é com certeza a garantia do sucesso, do progresso daquele município. Eu tenho até um dado interessante, eu fiz uma análise agora, dos 25 mil habitantes que Apuí hoje entre cidade e zona rural possui, o IBGE está começando um trabalho agora para a gente chegar no número exato. A rede municipal de ensino, o Cleves aí que falou, o secretário de Educação, ele atende hoje 10% dessa população, ou seja, são 2.500 alunos hoje matriculados na rede municipal, fora a rede estadual que está lá, que faz o 2º grau, que atende lá um município. Eu acho esse um número fantástico, né? E eu vi lá as escolas, como elas são cuidadas, o entusiasmo lá do gestor, dos professores, né, que lá ministram a educação no município.
E agora, dentro do que você falou, e o Vitor também, Visoli, eu quero mostrar o primeiro caso de um jovem, né, nascido em Apuí, e o pai dele foi um dos pioneiros lá também, e que ele foi lá em busca de um diploma, de uma especialização, e hoje voltou para Apuí, e além de ter o seu curso superior, ele também, com 27 anos, ocupa um cargo lá no município. Ele é o secretário municipal de Obras e Infraestrutura lá de Apuí. Eu estou falando aí do Felipe. Vamos ver a matéria com ele. E o Felipe Curtarelli é o secretário de Obras e Urbanismo aqui do município de Apuí. Felipe, quais teus sentimentos, né? Seu pai, que foi um dos pioneiros, sua família foi uma das pioneiras aqui no município, de poder hoje prestar esse tipo de serviço que você, com seus conhecimentos, depois da faculdade, na sua terra natal. Eu fico muito feliz porque assim que eu me formei, eu trabalhei em Manaus, trabalhei em Manicoré, e agora estou tendo a chance de trabalhar em Apuí. Está sendo muito bom, perto da família, né? Perto de casa, fazendo trabalho que meu pai também fez. Isso para mim está sendo muito bom. O pai dele foi, no passado, né, durante na segunda legislatura do município de Apuí, ele foi secretário também de obras. Ele está ocupando um cargo que o pai ocupou há mais de 20 anos atrás. Olha, Felipe, a sua responsabilidade é grande. Apuí, o município em si, ele tem dimensões bem grandes, né? Dimensões assim, de números bem interessantes. Quantos quilômetros de estrada vicinal hoje está sob o seu cuidado, que depende de manutenção constante? Hoje a gente tem aproximadamente 1.600 quilômetros que estão passando por manutenção, tudo de posse do município, área produtiva, que tem aluno, que a gente tem que fazer essa manutenção. E a tarefa não é fácil não, é muito serviço para pouca máquina, mas a gente está fazendo o possível para recuperar tudo isso. Acabamos de ouvir aí o secretário de Obras e Infraestrutura lá do município de Apuí, o Felipe Curtarelli, que é filho de Apuí, inclusive. Eu vou pedir agora o nosso primeiro intervalo, vamos tomar um café Apuí, um cafezinho, e daqui a pouco a gente volta e vamos falar da saúde, como ela é tratada, como ela é cuidada lá no município de Apuí. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo e último bloco aqui de Todos pela Amazônia, mostrando hoje a segunda parte de nossa visita ao município de Apuí. Nós falamos de educação no final do bloco anterior e agora vamos falar da saúde. Eu conversei com a secretária municipal de saúde lá de Apuí, a Alexandra Pascoal, e ela fala da estrutura de atendimento aos munícipes lá daquele município e também de outros lugares que estão procurando lá a saúde em Apuí. Vamos lá, Alexandra. Todos pela Amazônia, continuando a visita aqui no município de Apuí, conhecendo um pouco de cada setor que atende a população do município. E aqui ao meu lado a secretária municipal de saúde, a Alexandra Mara Pascoal, que ela tem uma missão muito grande aqui, né? Como tudo aquilo que é voltado para a saúde, obviamente exige dos seus gestores uma vontade muito grande de fazer acontecer. E pelo que nós observamos aqui em Apuí, existe uma estrutura básica bem implementada e ela tem essa gestão da secretária. Eu queria que só me falasse em números, secretária, para o programa Todos pela Amazônia. Hoje vocês têm um atendimento aqui, pela sua informação, mais ou menos entre médicos, enfermagem e odontologia, de quase 12 mil pessoas, 12 mil atendimentos mês. Eu queria que a senhora me dividisse isso entre médico, enfermagem e odonto. Então, os médicos, a gente tem 7 médicos, da onde cada atende 40, então dá a faixa de 5.600 atendimentos no mês. Enfermagem também está com 7 enfermeiras, da onde a gente atende também uma faixa de 5.600 atendimentos.
Os dentistas, odontólogos, a gente está com 3 equipes, fazemos um atendimento médio de 1.200 atendimentos ao mensal. É um número bastante significativo, que a Apuí hoje, de acordo com o IBGE, está na casa aí de 21 mil habitantes, e isso aí representa aí a soma desses atendimentos, praticamente 50% da população é atendida pela rede pública municipal de saúde. A Apuí está nessa média, né, do IBGE de 21 mil. Atendemos também nessa contagem a Apuí, mas também fazemos alguns atendimentos do pessoal que vem de Novo Ariponã, de Jacareacanga, do quilômetro 180, que pertence a Manicoré. Então, a gente atende também a população que vem procurar também o atendimento. Isso quer dizer que a saúde aqui funciona, né? Porque ela consegue importar pacientes, senão onde a coisa está funcionando, e obviamente isso, para a sua gestão, também é um fato complicador, não é isso? É porque a gente, como diz a história, né, quando a gente recebe recursos para atender a população de Apuí, né? Então a gente acaba também, graças a Deus, conseguindo atender essa população em tudo, nos exames, medicamentos. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer todo esse atendimento. Apuí tem um hospital que é estadual e com 3 cirurgiões que, na verdade, eles são pagos pelo município. Os 3 são pagos pelo município, né? E o hospital tem só pagos clínicos. E a gente que paga os cirurgiões para ficarem em plantões no hospital. Acabamos de ouvir a secretária municipal de saúde, a Alexandra Pascoal, que é enfermeira, e eu quero voltar aqui para os meus amigos, para os convidados. Eu lembro que na época de vocês, a Apuí tinha 2 médicos, hoje tem 7. Né? Então, quer dizer, a saúde sempre caminhou de uma forma com muita responsabilidade lá, não é isso, Vitor e Visoli? Vitor, vamos lá. No começo tudo era muito difícil, né? A gente começou com um médico, era o Dr. Luiz, que até hoje ele se mantém lá. A história de Apuí se confunde, quem teve qualquer doença passou na mão do Dr. Luiz, um excelente médico. E depois tiveram outros tantos médicos brilhantes, todos eles sempre comprometidos com a qualidade de vida das pessoas. No começo nós praticamente tínhamos só um ambulatóriozinho, depois construímos um hospital de 50 leitos, né, que hoje é... Oi? Era a igreja, a gente atendia. O Apuí no começo era muito interessante, nós não tínhamos delegacia, não tínhamos cadeia. Uma vez eu fiz tinha um postinho para segurar os bandidos do INCRA. Nós prendemos um sujeito lá, ele foi lá e quebrou a parede no pé e fugiu. Então, assim, foi muitas coisas. E a saúde sempre era importante porque, como você já falou, o Apuí é muito isolado. Né? Na época, levava-se 3, 4 dias para chegar na cidade mais próxima, que era o Humaitá. Então, a gente precisava ter alguém que realmente fosse corajoso e competente. E o Apuí também, como disse o Visoli, sempre teve sorte. Eu me lembro, Visoli, na sua gestão, na minha visita lá a Apuí, você tinha 2 médicos lá, você tinha o Dr. Rocha e o Dr. Orlando. Né? E eu tive a oportunidade lá de vivenciar, né? Eles, até transplante eles fariam se necessário fosse, porque eles aceitavam qualquer missão de alguém que chegasse lá com algum tipo de enfermidade até mais grave, né? A saúde ela tem uma história interessante. A época, com poucas condições, mas os casos mais graves, a gente tinha um avião chamado Baron, que era do Vitor Marmentini, que o prefixo era Oscar, quilo, né? E que salvou muitas vidas mesmo. Então, acho que por isso que Deus abençoa tanto a nossa vida, né? A vida de Apuí, porque a gente sempre trabalhou com o coração, essa que é a verdade. E o Vitor era o piloto, que era mais coragem da gente viajar com ele ainda, né, na época. Mas eu tive algumas aventuras com ele e estamos aqui contando a história. Isso que é o mais importante. Todos estão contando a história. Todos estão contando a história. Né? Agora, continuando, né, aquilo que eu comecei a falar no programa e mostrar, né, dos filhos que saíram e voltaram com seus diplomas para prestar serviço no município. E agora eu vou mostrar para vocês o Dr. André, que é o
um odontólogo, cirurgião, dentista, filho de produtor e também, acho que o maior comprador de café hoje que o município tem, onde eles fazem, inclusive, a torrefação, essa coisa toda. E eles criaram uma marca de café, que é o Café Apuí, e estão agora produzindo também um café orgânico, que é vendido em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o André saiu, formou e voltou, prestando serviço, tem uma clínica espetacular lá em Apuí. Vamos ouvir o André. Bom, meu pai, ele casou, né? E ao invés de ficar na casa dos pais, esperando uma parte da herança, ele decidiu desbravar a Amazônia. Ficou sabendo que estava tendo uma caravana, que iam vir pessoas para cá para ganhar um pedaço de terra. E nessa loucura, ele embarcou também, veio com minha mãe, já tinha uma filha, que é a Alexandra, que tinha mais ou menos de 3 a 4 meses de idade, veio para cá e começou do zero, praticamente. Praticamente não, literalmente do zero. Começou com pequenas coisas, o projeto dele, ele fala até hoje, era hoje ele ter um alqueire de castanha, um alqueire de cacau, um alqueire de café, para viver da agricultura. E foi nisso que ele começou, só que assim, ele esbarrou em grandes coisas. Quando a lavoura dele começou a produzir, ele teve problema com queimadas, ele perdeu a lavoura por causa disso, e foi indo, foi mexendo, aí começou a mexer com a pecuária, começamos a vender leite, fazer doce, até que chegou um momento que tinha uma grande quantidade de gado e ele começou a procurar outra coisa para ter renda, sempre tentando trazer uma situação econômica melhor para a família, né? Foi onde que ele começou a investir no café. A princípio era uma embalagem transparente, correto? O café comum, e foi melhorando cada vez mais. Nós tínhamos uma associação, certo? E ele era presidente dessa associação. Ele saiu da associação e alugou o maquinário para começar a produzir esse café, torrar o Café Apuí. Fez isso mais ou menos por 2 a 3 anos, até que a associação não deu conta de pagar os equipamentos e o banco embargou, e ele ficou na mão. Aí nós trouxemos tudo para dentro de casa, correto? A gente fabricou um torrador caseiro e começou do zero novamente, produzindo café, que então era só esse café comum aqui, correto? A princípio era só esse café, o café comum, ele tem uma quantidade pequena de catuai, mas tem também, certo? Fomos mexendo até que surgiu a possibilidade de melhorar a qualidade do café e trazer para a população o café que a gente chama de café tradicional, que é uma embalagem mais sofisticada, é uma embalagem de qualidade maior, que retém o sabor do café por mais tempo e tem uma qualidade de café maior, que tem uma porcentagem maior de café arábica, certo? Continuamos a produção e começamos a vender esse café também em Humaitá. Hoje, nos dias atuais, a nossa grande saída de café é para Humaitá. Humaitá absorve mais essa produção do que o próprio Apuí. Aí então veio o IDESAN e sugeriu a ele um projeto de produzir um café agroecológico, porque hoje, isso, do Amazonas. Qual que era o projeto do IDESAN? O IDESAN custeava os produtores para produzirem esse café de maior qualidade, sem agrotóxicos, e o meu pai entrava com uma contraproposta de comprar esse café por um valor maior. Foi onde surgiu esse café agrosustentável. Esse café agrosustentável, ele não tem uma saída tão grande no nosso município, ele não tem uma saída tão grande em Humaitá. A saída dele é mais Manaus e São Paulo, por ser um café agrosustentável. Eu acompanhei tudo isso, entendeu? Porém... Você está falando emocionado. Você está falando com uma certa emoção, porque realmente, quer dizer, vocês vieram da agricultura familiar, né? Quer dizer, isso... todas essas intempéries que ocorreram durante esse período, até chegar aqui no top de linha, não é isso? E eu queria que você falasse disso aqui, continuasse falando desse café. Com certeza é uma emoção. Com certeza, só de ouvir meu pai contar as histórias de morar a 17 quilômetros de uma cidade, que era Apuí, certo? E por muitos e muitos anos, mais ou menos 13 anos, o único meio de transporte era uma bicicleta. De saber que naquela época, se precisasse comprar um leite, o lugar mais perto era Humaitá. Gasolina, o lugar mais perto era Humaitá.
Agora recente, semana passada eu estava em Porto Velho, capital de Rondônia, com ele. Aí nós saímos da minha casa, eu tenho uma casa lá, eu resido aqui e lá. Saímos da minha casa e fomos até o aeroporto. Passamos em frente ao hospital de base, ele falou bem assim, olha aí, Ivanilda, que é no caso a minha mãe. Eles saíam da 7 de setembro e iam até o hospital de base a pé, levando a minha irmã em uma época que ela ficou doente. Então, assim, a situação hoje a gente glorifica de pé e agradece a Deus e a todos que nos ajudaram. Acabamos de ouvir aí o André Anguinoni, filho do seu Esteves Anguinoni, produtor de café, que também criou a marca do café Apuí, e também o André, que nasceu em Apuí, foi estudar fora, formou-se em odontologia e hoje presta serviço lá naquele município. A produção de café, Vitor e Visoli, a agricultura do café, eu acho que ela teve um momento muito forte no município. Hoje ela deu uma estabilizada, né? Podendo voltar a recuperar o café. Como é que começou essa história da cafeicultura lá em Apuí? Os capixabas, né, vieram pelo assentamento com a tradição já de plantio de café, e eles que implantaram essa cultura do café em Apuí. Aí o café começou a produzir, começou a dar dinheiro, praticamente todo o próprio INCRA incentivou, a própria Emater, o governo do estado incentivou, aí chegou a 3.800 hectares de café em Apuí, uma grande produção. Hoje está reduzido em torno de 800, 900 hectares, porque na verdade a dificuldade de escoamento, de colheita, né, do mercado, aí o boi foi tomando de espaço, porque criar o animal, a cultura do Apuí não é de pecuária, é mais agricultura familiar mesmo. Mas a pecuária é a alternativa mais fácil de você trabalhar economicamente, porque você não tem aquela obrigação de colher na hora certa, de vender, né? Não é um produto perecível. Então a pecuária você escoa no verão, não precisa ser hoje ou amanhã, né? Então ela foi tomando de conta. E hoje o Apuí tem o segundo maior rebanho do estado e um rebanho de excelente qualidade. Eu queria até mostrar para os nossos telespectadores agora, dentro do que você está falando, o embarque, né, do rebanho. Nós falamos do gado leiteiro no programa passado, e o gado de corte hoje, pelo que eu pude averiguar lá na minha visita a Apuí, hoje ela embarca para Manaus em torno de 5.000 cabeças mês, entre todos aqueles que fazem a intermediação dessa atividade, né? O próprio Zé Branco lá, que é um dos maiores compradores de gado, ele manda em torno de 2.500 cabeças por mês para Manaus. Essa atividade, você também é pecuarista, que eu sei, e também tem gado leiteiro, ela realmente gera uma economia muito forte para o município. E o que eu achei muito importante nisso é que esse dinheiro ele fica lá, né? Ele gira no comércio local, ou seja, criando lá uma qualidade de vida boa para todos, vamos dizer assim, né? Na verdade a pecuária, ela tanto a de leite como a de corte, hoje 90% dos produtores de Apuí tem essa atividade, ou mais. E ela funciona até como uma reserva financeira. Então o cara tem ali um rebanhozinho, tem um gado, um boi engordando, final de ano ele vende, ou a época que ideal ele vende, e ele tem um volume de dinheiro razoável. Então Apuí, por isso que é um município que as pessoas não dependem muito da prefeitura. O que elas querem da prefeitura e do estado? Estradas que funcionem, educação, saúde. Mas até dentro de estradas, o Vitor, você conhece bem esse setor. Eu mostrei no programa passado uma carreta com 30 toneladas de guaraná que saiu de Apuí e foi para Presidente Figueiredo, rodando lá na Transamazônica e a BR-319, que hoje, nesse momento, ela está num processo aí de recuperação oficioso, que não é oficial. Existem ainda as sanções para que ela tenha aí uma recuperação definitiva e um tráfego definitivo. E foram quase 2 dias de viagem. Esse produto saiu de Apuí e foi parar em Presidente Figueiredo, que está distante aqui, 70, 80 quilômetros aqui de Manaus, passando por Manaus. Como é que você vê essas dificuldades de uma estrada que já existia, uma estrada que já
na década de 70, 80, ela teve um tráfego normal. Hoje, esses entraves burocráticos que tem para liberá-la definitivamente e, com isso, ajudar muito o município de Apuí no escoamento da sua produção. Oswaldo, isso é um problema grave no nosso estado. Existe muita hipocrisia em cima da defesa ambiental do estado. Eu presenciei isso à época da construção do gasoduto, que eu trabalhei lá como engenheiro na construção do gasoduto, e discuti com ambientalistas que eles diziam que aquela nesguinha de 20 metros de largura de desmatamento para trazer o gás de Urucu para Manaus, aquilo seria um grande dano ambiental. Eu falei, então vocês não sabem fazer conta, porque se você calcular o dano ambiental que as termoelétricas estão fazendo em Manaus por estar queimando óleo pesado ao invés de estar queimando gás, essa conta não fecha. É muito mais negócio você trazer o gás. Da mesma forma, os entraves que se colocam na 319 são, me perdoa, idiotas. Porque é uma estrada que já foi construída. Se ela teve que fazer algum mal, ela já fez. Ela não está mais cortando o caminho de onça, caminho de ninguém. Então se cria, deve existir alguma outra força oculta que impeça isso. Infelizmente o nosso país ele segue alguns modismos internacionais. Mas no exterior, Vitor, existem as estradas parques, que são exemplos, de preservação e que poderia ser adotada aqui na 319 sem nenhum tipo de problema. Oswaldo, dentro do Brasil, aqui no Acre, vocês fizeram, o Brasil fez estrada lá há pouco tempo atrás, nas mesmas condições, e está trafegando. O Amazonas tem esse estigma de que é intocável, não pode ser intocável. Me deu saudade quando você mostrou Gilberto Mestrinho, porque ele era um homem visionário. Ele já falava naquela época que para preservar o Amazonas tem que preservar o homem. E essas pessoas que vêm de fora, que mal conhecem o Amazonas, não querem preservar o homem, eles querem que tudo seja intocável. Então eles inviabilizam muita coisa e aí acabam criando espaço para a real devastação. Justamente. Então essa estrada, eu acredito que tá havendo uma nova consciência. Eu acho que as pessoas passaram essa febre ambientalista, já estão com o pé mais no chão, entendendo que o principal é o ser humano. Ninguém quer degradar nada. Essa estrada não vai fazer mal algum, tem todos os sistemas de proteção, é uma estrada parque, está toda ela definida, não vai trazer nenhum mal, apenas benefício ao Apuí, ao Humaitá, a Manaus e em torno todo. O escoamento dos produtos da Zona Franca de Manaus vai se tornar logisticamente muito mais rápido e obviamente com custo inferior. E nas duas pontas, o escoamento de Manaus e a vinda de produtos perecíveis para Manaus. Hoje, para você estamos na época de Natal, para você comprar um pêssego, ele veio aéreo. Ele poderia muito bem vir em rodoviário. Lá em cima, Então, assim, não tem porquê, eu acho, esse é um discurso ultrapassado, está na hora das pessoas acordarem. Eu vejo com bons olhos que os políticos, tanto do Amazonas, quanto de Rondônia, quanto do Acre, estão se juntando nessa defesa, e eu acho que eles terão sucesso, é o meu desejo. Pois é, a gente falando de Apuí com os seus problemas, nós começamos a mostrar os filhos de Apuí que se destacam e vão se destacar outros também em profissões prestadas lá naquele município, e nós estamos aí já com uma boa parte do programa já exibido para vocês, mas eu queria mostrar ainda mais um filho de Apuí que é médico e ele é o doutor, e ele vai contar um pouquinho dessa saga dele lá no município, como é que ele se formou, como é que ele voltou e o que ele gosta de fazer lá para a população de Apuí. Estou aqui com o André Mates, médico clínico geral, filho de Apuí, cuja família foram também um dos pioneiros aqui, foram uma das pioneiras aqui no município de Apuí. E o André foi se graduar, foi estudar, foi buscar o seu diploma de médico e veio exercer a profissão aqui no município de Apuí. Tudo bem, André? Que bom te ouvir, doutor. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, e por que essa opção de vir trabalhar na terra que você nasceu. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da gente estar aqui representando
como pioneiro, como representante da nossa terra, né? Eu acho que essa é uma das razões mais fortes que nos traz nossa terra natal. Tem uma velha frase que diz que quem toma a nossa água do Juma, ao Juma voltará. Essa é a pioneira de todos. Mas, enfim, eu acho que o que mais traz aqui são nossas origens familiares, né? Nascido, passamos por todos os obstáculos de Apuí, desde praticamente a formação como cidade, e hoje posso voltar a contribuir como profissional, somar, ajudar a população, mediante a minha profissão, como médico e também como cidadão, cooperar de todas as formas possíveis. Acabamos de assistir aí o André, que é médico, presta serviço lá na terra em que ele nasceu, lá em Apuí, e nós não poderíamos deixar de ouvir também um outro poder do município, que é o poder legislativo. Eu bati um papo lá rápido com o presidente da Câmara Municipal de Apuí, o vereador Gilberto Visoli, e agora vamos ver o que ele tem a dizer para os nossos telespectadores, como é que é essa convivência entre o Legislativo e o Executivo lá em Apuí. São 11 vereadores que compõem a Casa Legislativa aqui do Apuí. Gilberto, como é que esses pensamentos todos, né, porque cada um pensa da sua maneira, tem a sua interdependência, mas de uma certa forma você consegue aglutinar as coisas que são possíveis para a melhoria e para o bem viver do cidadão. É isso? Esse é o objetivo da sua gestão? Esse é o objetivo. Quando eu assumia, porque eu fiquei na prefeitura no mandato de 24 dias até decidir qual prefeito que ia assumir. Aí o Antônio Roque Longo conseguiu pegar a administração da prefeitura, eu vim para a presidência da Câmara. E entrei em um bom senso com todos os vereadores para nós ajudar o município e ajudar o prefeito que se desenvolva um bom trabalho. É claro que cada vereador tem uma opinião, tem horas que é difícil contornar a situação, mas a gente com cautela a gente vai levando na medida do possível. Acabamos de assistir aí o presidente da Câmara Municipal de Apuí, o vereador Gilberto Visoli, e hoje a tônica do nosso programa foi falar dos pioneiros, foi falar daqueles que enfrentaram todas as dificuldades para que o município de Apuí chegasse ao ponto que hoje está, e não poderia deixar de ouvir uma historiadora que está preparando inclusive um livro sobre as pessoas e sobre a história de Apuí, a professora Maria do Socorro, que bateu um pequeno papo com a gente lá durante a nossa visita a Apuí. Todos pela Amazônia continua aqui na sua visita ao município de Apuí, conhecendo pessoas, conhecendo entidades, pessoas que fazem alguma coisa pelo município. E agora eu estou tendo o prazer aqui de conversar com a dona Maria do Socorro dos Santos, que ela é pedagoga, formada e pós-graduada em metodologia de ensino superior. Veio para Apuí no ano de 1997, junto com a sua família, e aqui a primeira atividade que exerceu foi de supervisora escolar na rede municipal de ensino, e ela, pelo amor que ela conquistou por Apuí, pelo amor que ela descobriu aqui, ela resolveu pôr no papel e contar a história do município, cujo livro ainda está em fase de correção, está passando aí por uma análise das pessoas fazendo a devida revisão, que vai chamar-se Documento Histórico de Apuí. Isso aqui é apenas um boneco do livro, mas o seu conteúdo já está aqui dentro, sendo revisado, e logo, logo as pessoas vão poder ter acesso às informações. Eu andei folheando aqui, e realmente está de uma forma bem didática, bem fácil, de você que tiver interesse em conhecer a história de Apuí, as pessoas que fizeram Apuí, por que fizeram, por que Apuí chama Apuí, você vai encontrar tudo isso aqui, nesse documento histórico aqui, que está sendo feito pela Maria do Socorro dos Santos. Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, tudo bem. A senhora, como pernambucana de nascimento, a formação depois de trabalho lá no Mato Grosso durante muito tempo, chegou a Apuí há 20 anos, e aqui parece que as cachoeiras lhe encantaram. Sim, não só as cachoeiras, mas todo
o território municipal me encantou. E a história do nosso Apuí, ela foi levada há muito tempo em todos os estados do Brasil. Em 97, eu vim para cá, vim para a região de Cáceres, aí estava havendo um concurso aqui do projeto Lumiar. Então, quem me trouxe aqui foi o projeto Lumiar. Cheguei, fiz 20 dias de curso e tomei conta de uma turma de 8 pessoas e fomos vasculhar o município. Tocou os setores do município, que o município é dividido em 5 setores. E o meu setor, eu tinha 4 pessoas, e nós íamos em cada casa de cada colono para fazer a biografia do dono do terreno, como também saber o que ele tinha plantado, desde um pé de jaca, desde um pé de árvore, de café, que naquela época plantaram muito café na região, café, guaraná. Então, foi naquele auge que Apuí estava se desenvolvendo. Finalizando a visita a Apuí, nós ouvimos o vice-prefeito Marcos Lise. O prefeito Roque Longo não se encontrava no município quando lá nós estivemos, e o Marcos falou institucionalmente pelo município sobre o que representa a Apuí para a economia do estado do Amazonas. Encerrando a participação de todos pela Amazônia aqui no município de Apuí, eu recebo agora o vice-prefeito da cidade, o Marco Lise, que nos deu assim um apoio total aqui na nossa visita ao município. E eu queria encerrar o programa Todos pela Amazônia, Marco, com a sua participação, dizer que eu saio daqui impressionado com o que eu vi, né, com a atuação do município, através das suas secretarias, e do crescimento que Apuí hoje, depois desses anos em que eu não voltava aqui, eu encontrei, né? Indústrias funcionando, as pessoas comprando, vendendo e, acima de tudo, produzindo, mesmo com as dificuldades até de crédito que o mercado financeiro colocou as barreiras face à crise brasileira. Nós vimos uma cidade pujante e que as pessoas continuam acreditando naquilo que fazem. Então, eu queria encerrar com a sua participação e que você externasse a sua opinião sobre a pujança deste município importante no sul do estado do Amazonas. Oswaldo, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, depois de tantos anos, né? Voltando ao nosso município, fazendo uma matéria que você já havia feito há mais de 20 anos sobre o nosso município. Nosso município é o segundo rebanho de gado do estado, somos o maior produtor de café. Como você falou, já temos algumas agroindústrias funcionando aí, os laticínios, com os produtos lácteos, que estão abastecendo boa parte do mercado de Manaus. Temos um rebanho bovino considerado que estão abastecendo boa parte do mercado de Manaus também de carne, né? Temos o queijo que também está indo para Manaus. Temos bastante produtos hortigranjeiros também que estão saindo aqui do nosso município. E muita gente, o guaraná saindo, o café também que está indo para Manaus, o cacau, né, que estão sendo produzido aqui. E muita gente chegando de fora para investir aqui na nossa região, gente que está acreditando, que está confiando na nossa administração, e a gente está trabalhando para fazer um apoio cada vez mais forte e melhor para os nossos munícipes. Acabamos de assistir o vice-prefeito de Apuí, o Marcos Lise, que nos recebeu tão bem lá naquele município, ele, o prefeito que viajou no dia que nós chegamos, o Roque Longo. E eu aqui no estúdio conversei com o primeiro prefeito de Apuí, o Vitor Marmentini, e o primeiro vice-prefeito de Apuí, o Edmar Visoli, que depois, na segunda legislatura, foi prefeito, tendo o Roque como vice-prefeito. E eu quero finalizar o programa
com vocês, dizer da minha alegria em tê-los aqui, em falar de Apuí, falar da história de Apuí, uma cidade que eu aprendi a gostar e até amar. Por que não dizer isso? Eu tive a oportunidade de conhecer Apuí na época em que eu era dirigente de uma fundação aqui em Manaus, no governo do Gilberto Mestrinho, e visitei na época com ele o município, e aí nasceu esse amor pela cidade, pelas pessoas. Então, muito obrigado, Vitor, por estar aqui comigo em Todos pela Amazônia hoje. A palavra é sua. Eu agradeço, Oswaldo, pela oportunidade de falarmos dessa história bonita, e eu encerro desejando que o Apuí continue tendo a sorte que ele teve até agora, né? Continue sendo dirigido por pessoas responsáveis, continue incentivando as pessoas a serem comprometidas com o seu futuro e seu desenvolvimento, porque certamente será sempre uma referência, como já foi no passado, criou a semente do terceiro ciclo, será uma referência econômica no nosso estado. Obrigado pela oportunidade, Oswaldo. Visoli, você que nessas férias de prefeito, né, depois o Visoli, ele, quando terminou o mandato dele, ele foi convidado na época, quem foi o governador? O ex-governador Eduardo Braga, conhecendo a potencialidade do Visoli como profissional, como gestor. O Visoli ficou aí na frente do IDAM como presidente durante 2 governos, 2 ou 3 governos. Durante 3 governos. 2 governos e meio. Tá 2 bom. governos e meio, e tenho certeza que a sua marca vai ficar lá também, como ficou lá no município de Apuí. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você é meio arredio a esse tipo de bate-papo, mas aqui estamos entre amigos, e eu tenho certeza que você se sentiu bem aqui entre nós. Tranquilo, Oswaldo. Com a sua companhia e do Vitor, né, são pessoas que a gente aprendeu a admirar e a gostar, e a gente tem essa amizade desde a época que você conheceu Apuí, né, o Vitor desde o dia que a gente se conheceu, e Apuí para mim, que fui para lá como profissional, na época gestor da Emater, coordenador da Emater, só tenho a agradecer. Todo aquele povo, aquela população foi sempre muito amiga, muito companheira, e a gente aprendeu muito, muito mesmo com aquelas pessoas lá, que cada um tem o seu exemplo de vida. Então só agradecer mesmo a todos vocês, a todas as pessoas de Apuí, e agradecer a Deus por a gente estar aqui hoje contando essa história tão bonita, que é a história do município que a gente ama, que é a história de Apuí. Ok, Visoli, muito obrigado. E assim a gente vai chegando ao final da 13ª edição do programa Todos pela Amazônia. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, porque é o último programa do ano, e desejar a todos vocês que nos acompanham e nos acompanharam durante essa trajetória um Feliz Natal para vocês, muita paz, muito Deus no coração, muita fé, muita esperança renovada para que o nosso país fique melhor, que aquelas pessoas que conduzem e que vierem a conduzir o país no ano que vem, venham com um espírito de muito amor pelo país, pelo seu povo, e para que tenhamos aí uma nova vida pela frente, sem muito sacrifício do que aquele que nós estamos pagando nesse exato momento. Aproveito também a oportunidade para convidar vocês para assistirem o último programa do ano, que será exibido na semana que vem, neste horário, de quinta-feira, a partir das 16 horas, aqui pela sua TV Mascate. Um programa que eu vou fazer de forma diferente daquele que vocês assistiram até agora. Eu convidei aí um número de estudantes universitários, jovens universitários, que juntamente com alguns amigos, economista, psicólogo, pedagogo, vão me ajudar a fazer esse programa. Nós vamos interagir com esses estudantes. São jovens que representam o futuro, o amanhã do nosso país. E vocês vão ter a oportunidade de assistirem o que esses jovens pensam do nosso país, o que eles querem, o que eles desejam e o que eles pretendem fazer pelo nosso Brasil querido. Obrigado pela audiência.
Eu volto com vocês na próxima quinta. Até lá. Todos pela Amazônia. Oferecimento Cian e Da Vinci Hotel e Conventions.